Fala pessoal, hoje a gente vai estar vindo de volta pela última vez na nossa série de como movimentar o personagem de vocês. Porque se vocês lembrarem, eu notei que a nossa movimentação ainda tá com alguns bugs por conta da rampa do último vídeo. Por exemplo, eu vi que o personagem nosso fica voando um pouco. Isso porque a gente colocou a margem de detectar se ele tá no chão ou não muito grande. A gente tinha colocado uma margem de 0,5 float. Então sim, nosso personagem ainda tem alguns bugs. E também, além de ele ficar voando, se vocês verem, quando ele tenta subir uma rampa e desliza nela, o nosso personagem também se rotaciona para a direção do movimento. E eu quero que ele fique sempre na direção do input do nosso usuário. Então se eu mandei ele para frente, mesmo que ele deslize para trás, eu quero que ele continue olhando para frente. Então nesse vídeo a gente vai corrigir só essas questões finais. E se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. E bora para mais um vídeo. Então primeiro eu vou explicar o que a gente vai fazer para corrigir essa parte do nosso personagem ficar voando. Mas se vocês quiserem pular direto para a parte do código, vai estar aí na descrição e nos capítulos do vídeo também, a parte que é depois da explicação. Então para quem decidiu ficar, preparem-se porque vai ter muita matemática envolvida aqui. Mas primeiramente eu só vou falar o que está acontecendo. Basicamente, do jeito que a gente está fazendo hoje, a gente solta um raycast, mais ou menos daqui, porque se vocês lembrarem, eu coloco ele em ponto 1 float acima do transform do nosso personagem, e aqui ele está descendo 0.5 float. Então o problema disso é porque ainda fica faltando esse espaço para o nosso personagem detectar se ele está ou não em uma rampa. Então colocando de exemplo que essa rampa tem 60 graus, mesmo a gente setando esse ângulo como uma rampa que o nosso personagem consegue andar sobre ela, ele não vai detectar que ele está no chão, porque o raycast não está chegando aonde ele deveria chegar para detectar esse objeto. E o outro problema que a gente tem também é que, como a gente sempre solta um raycast de meio float, qualquer distância que o nosso personagem esteja, que seja menor do que 0,5 float, o nosso personagem vai detectar que ele já está no chão e vai desligar a gravidade. Então ele nunca vai ser puxado aqui para baixo. Então, começando de fato a parte da matemática em si, eu vou começar desenhando o que seria o círculo trigonométrico nosso, e aqui eu vou descer até o fim, porque a gente vai continuar soltando o nosso raycast aqui de ponto 1 float. Mas dessa vez ele vai ter um tamanho infinito até ele atingir algum lugar. Então a forma que a gente vai corrigir isso é descobrindo qual o tamanho do nosso raycast que a gente tem que considerar dependendo do ângulo da rampa que ele está em cima. Então eu vou chamar o ângulo dessa rampa de θ, e por trigonometria a gente sabe que esse ângulo aqui vai ser θ também, e também da trigonometria a gente sabe que todo esse tamanho é a cossecante do ângulo. Mas lembrando que aqui não é o ângulo da nossa rampa, e sim esse ângulo aqui que vai até a tangente do nosso círculo trigonométrico, onde eu vou estar chamando ele de x. Então todo esse tamanho é a cossecante de x. Mas também analisando esse triângulo aqui, a gente sabe que esse ângulo é 90, esse é o ângulo da nossa rampa que a gente já consegue detectar, então o x vai ser nada menos do que esse ângulo de 90 menos esse θ. Porque lembrando que a soma de todos os ângulos de um triângulo tem que dar 180. Então, na verdade, esse tamanho aqui vai ser a cossecante de 90 menos θ, e isso daqui é igual a secante do próprio θ. Mas lembrando também que, como o nosso personagem tem um raio de 0.5 float, esse valor aqui vai ser multiplicado por 0,5. E o tamanho do nosso raycast vai ser exatamente esse valor, menos o próprio raio do nosso personagem. E com isso, agora a gente já tem a fórmula do nosso raycast. Então eu sei que parece meio complexo, mas é como eu falei, normalmente a movimentação do personagem é uma das partes complexas do jogo de vocês. Mas então chega de matemática e vamos direto para o código. A primeira coisa que eu vou estar fazendo é abrindo o nosso player movement. E aqui a gente vai ter que estar mudando a nossa função de check grounded. Então, para a gente não perder a forma que era antes e depois a gente poder comparar, eu vou vir aqui e vou criar uma nova função que eu vou chamar de check grounded, só que dessa vez com 2 na frente. Então aqui eu vou definir uma variável do tipo raycast hit, que eu vou chamar só de hit, e vou falar se o nosso physics.raycast, e aqui é a parte que a gente solta o raycast e guarda na nossa variável hit. Vou falar que ele vai começar do transform.position, ou seja, da posição do nosso jogador que atualmente está nos pés, mais um vector3.up vezes .1 float, só para a gente ter aquela margenzinha de erro. A direção dele vai ser o vector3.down. Ele vai guardar os dados desse raycast na nossa variável hit, que a gente definiu aqui em cima. Então a gente chama outHit. E o tamanho desse raio vai ser math.infinity. E eu vou filtrar também pela layer ground. Então dentro desse if, que o nosso código só vai entrar se o nosso raycast atingir algum chão, a primeira coisa que a gente precisa é do ângulo da rampa que está embaixo do nosso personagem. E a forma que a gente calcula isso, se vocês lembrarem, a gente já fez aqui na nossa função movedir, que é utilizando exatamente esse método, vector3.angle. Então vou copiar essa parte,
vou igualar aqui. E aqui o plane normal nada mais é do que o nosso hit.normal. Então dessa forma a gente já tem o ângulo da rampa que está abaixo do nosso personagem, porém esse valor aqui é retornado em graus. E como a gente vai utilizar isso no cosseno, a gente precisa do valor disso em radianos. E a forma que a gente consegue isso é chamando o math.dag to rad, ou seja, degrees to radians, que significa graus para radianos, e isso daqui não é uma função, é simplesmente uma constante, de forma que esse valor vezes o ângulo em graus vai ser transformado para radianos. Então aqui a gente simplesmente deixa essa multiplicação e agora a gente tem o ângulo da rampa embaixo do nosso personagem em radianos. Agora eu vou calcular a secante desse ângulo, porque se vocês lembrarem, na forma que a gente chegou na explicação, a gente vai precisar do valor dessa secante, e como a Unity não calcula ela automaticamente, a gente tem que utilizar a fórmula dela, que é simplesmente 1 sobre o cosseno do ângulo. E o ângulo da nossa rampa a gente acabou de calcular, é o nosso slope angle. Então agora eu vou declarar mais uma variável do tipo float ainda, que eu vou chamar de ydif, que vai ser a diferença no eixo y, onde vai ser exatamente o 0,5 float vezes a nossa secante, menos o 0,5 float, que é o raio do nosso jogador. Então agora a gente vai ter que comparar a posição do nosso jogador com a posição do ponto em que o nosso raycast atingiu a nossa rampa, para verificar se ele está acima ou abaixo de todo esse cálculo que a gente está fazendo, justamente para determinar se ele deve ser considerado como um personagem que não está no chão ou que está no chão. Então dentro do nosso if eu vou abrir um parênteses aqui, onde eu vou chamar o transform.position.y, ou seja, a posição no eixo y do nosso personagem. Vou subtrair do nosso ydif, que a gente acabou de calcular, e eu estou subtraindo porque a gente está descendo no eixo y. Vou verificar se esse ponto menos o ponto em que o nosso raio colidiu, ou seja, o nosso hit.point.y for menor do que 0,05 float. Aqui eu não estou colocando zero justamente para a gente ter uma margenzinha de erro, e é justamente isso daqui que pode acontecer de os personagens de vocês ficar voando. Mas como a gente está utilizando um valor bem pequeno, isso daqui vai ser desprezível. Então se toda essa validação aqui for verdadeira, é porque o nosso personagem está no chão. Mas lembrando que a gente definiu que o nosso personagem tem um limite de ângulo da rampa que ele consegue subir. Então, apesar daqui a gente já ter detectado que ele está no chão, a gente precisa verificar o ângulo dessa rampa que a gente está sobre ela. Então, eu vou voltar lá na nossa função de novo e vou utilizar o mesmo if que a gente tinha aqui, lembrando de substituir o nosso hit.normal, mas como aqui eu estava verificando se o ângulo dessa rampa é maior do que o limite, aqui eu quero verificar se ele é menor ou igual. Porque somente se ele for menor ou igual, que eu vou dizer que o meu personagem está no chão, e vou dizer também para não usar a gravidade. Então, se todas essas condições forem verdades, a gente já atualizou o que a gente precisava. Então, eu vou chamar o método return, porque a partir disso, ele vai sair dessa função e não vai processar nenhuma lógica aqui para frente. Porque no caso de a gente estar numa rampa inclinada demais, novamente eu vou querer adicionar uma força no nosso jogador para baixo. Então, vou chamar o rb.addForce vector3.down vezes 300 float. E caso o nosso jogador não chegue em todas essas lógicas, a gente vai atualizar o nosso grounded para falso e vai falar para usar a gravidade, porque provavelmente o nosso personagem não está no chão. Então agora eu vou lá na nossa função moveDir, porque agora a gente já está implementando essa parte na nossa função checkGrounded, e vou também alterar aqui no nosso método update para utilizar o checkGrounded2. E se vocês quiserem, vocês podem deletar essa função aqui e chamar só essa mesmo de checkGrounded. Eu deixei só para vocês terem um comparativo de como era antes e como está agora. Então se a gente salvar esse código e der play aqui no nosso jogo, vocês vão ver que ele não mais vai ficar voando aqui, mesmo se a gente tentar forçar que ele não encoste no chão. E se eu olhar aqui no nosso player, eu falei que o máximo da rampa que ele consegue subir tem um ângulo de 40 graus. Então nessa rampa aqui ele não consegue, já nessa daqui ele consegue também. Mas voltando ao nosso último problema, que é a questão do nosso personagem rotacionar para onde ele está se movendo e não para o input do usuário, a gente vai consertar isso agora. Então vou tirar aqui o modo play, vou voltar no nosso script do player movement e aqui na nossa função handle rotation, a forma que a gente estava rotacionando ele era utilizando a velocidade do nosso rigid body. Mas se vocês perceberem, toda vez que a gente move o nosso personagem aqui no handle movement, onde a gente chama a nossa função moveDir, a gente na verdade está adicionando uma força no nosso jogador na direção do movimento que a gente quer. Então, como adicionar a força é diferente de o personagem conseguir mover para aquela direção, eu vou pegar, ao invés da velocidade dele, a força acumulada no nosso rigid body. Então, vou fazer da mesma forma e criar aqui uma nova função, handle rotation
2, porque se vocês quiserem manter essa lógica antiga, é só trocar lá no método fixedUpdate qual função que ele vai chamar, mas eu vou começar aqui definindo um vector 3, que vai ser a direção que a gente quer rotacionar o nosso jogador. Então eu vou chamar o nosso rb.get accumulated force, ou seja, ele vai pegar toda a força acumulada no nosso rigidbody, que vai vir justamente dos inputs do nosso usuário, e da mesma forma que a gente antes verificava se as componentes no eixo x e z eram maior do que ponto 1, eu vou verificar de novo isso, mas dessa forma utilizando, ao invés da velocidade, a nossa direção de rotação. Então, se a gente tem uma força acumulada maior do que 0, ou no caso aqui, ponto 1, para sempre ter aquela margenzinha de erro, a gente vai seguir a mesma lógica que a gente fazia com a velocidade. A única diferença é que agora, ao invés de usar o rb.velocity, a gente vai usar essa direção que a gente pegou da força acumulada no nosso jogador. Então, a nossa direção horizontal vai ser o nosso dir.x e o dir.z, lembrando de manter o 0 aqui no eixo y, e aqui não tem mais nada para alterar. Eu só vou chamar aqui no nosso fixedUpdate o handle rotation 2. Agora, se eu salvar e der play no nosso jogo, vocês vão ver que mesmo eu tentando subir nessa direção e não conseguindo, o nosso jogador não está mais rotacionando aqui para trás, o que eu acho que fica bem melhor. Então agora, só a título de teste, eu vou aumentar aqui a nossa rampa para um ângulo máximo de 70 graus. E vocês vão ver que a gente já tem um controle bem melhor na nossa rampa, não tem mais o problema do nosso personagem ficar voando. E assim a gente consegue ter uma movimentação bem mais suave e bem mais certa do que antes, com aquele problema dele ficar voando. Mas por esse vídeo é isso, foi só mesmo para consertar esses errinhos, porque senão eu não ia ficar em paz comigo mesmo. Mas muito obrigado por quem ficou até aqui, não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal, e até o próximo vídeo.